todos os senhores, a todas as senhoras que aqui estão presentes, todos aqueles que nos assistem de forma remota. Eu inicio amanhã deste 1º de fevereiro com muita gratidão, muito emocionado por tudo que passamos na noite de ontem, quando o Conselho Federal da OAB, na união de seu colégio de presidentes, reconhecendo a efetividade da união, a efetividade que traz a união da classe, outorgou a esta diretoria uma votação unânime. A nossa responsabilidade na condução dos vetores que a Ordem dos Advogados devem tomar nos próximos anos, ela exponencialmente aumenta. Mas a tranquilidade dessa diretoria repousa na companhia de cada um e de cada uma das senhoras conselheiras federais, que certamente trazem ao empréstimo de todo o trabalho que deverá ser feito por nós a inteligência e a força de vontade para mudarmos os caminhos a serem trilhados pela advocacia brasileira. Eu saúdo a nova diretoria do Conselho Federal, cumprimentando o vice-presidente nacional da Ordem, Felipe Sarmento Cordeiro, a nossa secretária-geral, Roseline Moraes, a nossa secretária-geral adjunta, Cristina Cordeiro, o nosso tesoureiro, Délio Lins e Silva. Cumprimento os membros honorários vitalícios aqui presentes que prestigiam este momento solene de posse, nosso MHV Roberto Busato, César Brito, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Cláudio Lamáquia, Felipe Santa Cruz, a medalha Rui Barbosa, doutora Cléa Carpe da Rocha, primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Carlos Eduardo de Campos Machado, o presidente da Federação Nacional dos Institutos, doutor Tarcísio Cretes. Registrar também as presenças e agradecer por tê-los conosco o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, reconhecendo nestes 3 magistrados a alma pura da advocacia. Uma salva de palmas a todos. Muito obrigado pela presença. Neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, comparece a desembargadora Maria da Graça Amorim, o conselheiro eleito ao Conselho Nacional de Justiça, já indicado, Ulisses Rabaneda, e também o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Dr. Shainer Asfra. Eu pretendo fazer um discurso muito breve, mas com muita verdade. Inicio saudando a Deus e agradecendo pela minha vida, pela minha saúde e pelas oportunidades que Ele tem me dado, pelos amigos que eu tenho no convívio diário e, sobretudo, por ter Deus proporcionado a mim ter a família que eu tenho. Portanto, eu cumprimento todas as famílias de todos os empossados dessa manhã, de todos os presentes e de todos os brasileiros, nas pessoas da minha mãe, Maria do Carmo Ribeiro Simonete Cabral, cumprimentando minha mãe, cumprimento a lembrança sempre presente, a memória de meu pai, cumprimento meus irmãos Alberto Simonete Cabral Neto, Luiz Helena Ribeiro Simonete Cabral, os amores da minha vida, a minha esposa, companheira e compreensiva, Carol, que comigo segue que me acompanha desde os primeiros passos na Ordem dos Advogados do Brasil, e faz tempo, e os nossos tesouros,
a Bia e o Bernardo, esse botafoguense raiz que tem acreditado, assim como nós acreditamos em dias melhores para a advocacia, ele tem acreditado que o Botafogo, esse ano, consegue repetir o feito do ano passado. Eu amo muito vocês, meus filhos. Deus abençoe. Meus amigos e minhas amigas, em primeiro lugar, eu agradeço a confiança depositada em mim para mais um mandato como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado à Advocacia Nacional pelo reconhecimento ao trabalho que temos conduzido para defender as prerrogativas, para levar a estrutura de trabalho aos colegas de localidades desassistidas, para fortalecer a dignidade da nossa profissão. A votação unânime simboliza a união da classe em torno do projeto de engrandecimento da advocacia. Isso também só aumenta a nossa responsabilidade em realizar uma gestão participativa, plural, inclusiva e realizadora. Obrigado às conselheiras e conselheiros federais. Obrigado, senhores e senhoras presidentes de seccionais, demais dirigentes e conselheiros seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, das caixas de assistência, que aqui todos experimentem a vontade da advocacia brasileira. Agradeço também aos colegas presidentes, conselheiros e dirigentes de caixas que no último triênio tanto fizeram pela nossa classe. Faço um agradecimento especial aos irmãos e irmãs de ordem que compuseram a diretoria nacional na gestão que se encerrou, compartilhando todas as tomadas de decisões. E peço verdadeiramente uma salva de palmas ao nosso querido Rafael Orne, a nossa querida Sayuri Ottoni, a nossa querida Milena Gama e ao nosso querido Leonardo Campos. Esses já deixaram marcas indeléveis na história da advocacia. Muito obrigado aos quatro. Aproveito o momento, mais uma vez, para fazer o justo reconhecimento à minha família, à minha mãe, à minha esposa, os meus filhos, pelo suporte, paciência e compreensão. Sem o apoio de vocês, eu jamais estaria aqui. Reconheço a importância de todas as famílias de presidentes, conselheiros e dirigentes de ordem, porque sei o quanto pesa a ausência de um pai, de uma mãe, um filho, uma filha, que passa longos períodos fora de casa, porque está se dedicando a trabalhar por sua classe. Dou também as boas-vindas e agradeço aos novos integrantes da diretoria por terem aceitado a missão de compartilhar a condução da ordem pelos próximos anos. Vamos saudar, com a mesma alegria e vigor, o nosso querido Felipe Sarmento, a Rose Moraes, a Cristina Cordeiro e o Délio Lins Silva Júnior. As pessoas de ordem, unidas, conseguimos para a profissão leis e decisões judiciais inéditas, que aumentaram as proteções legais para as prerrogativas. Graças à nossa união, fortalecemos a OAB como a casa da advocacia. É que distante dos polos que dominam a política nacional. E agora, sempre unidos e cada vez mais unidos, nós manteremos a OAB como a casa de todas as advogadas e de todos os advogados, não importa quais sejam as suas preferências políticas. Afinal, a força da advocacia vem justamente da nossa união em torno das questões da nossa profissão. E jamais abriremos mão do peso e da importância da OAB. Ter a oportunidade de lutar pela advocacia é a missão mais grandiosa da minha vida. Estamos falando, afinal de contas, da mais bela das profissões. Sem a advocacia, jamais teríamos um Estado democrático de direito capaz de manter, em um país continental, a mesma lógica de direitos e garantias para todos os entes federados e seus cidadãos. Somos nós, advogados e advogadas, os responsáveis por atuar para que esses valores sejam materializados. As belezas naturais, a grandeza do Brasil e o nosso potencial como nação só podem se realizar com a participação efetiva da advocacia. A força do empreendedorismo e do trabalho brasileiro se completa
por meio da orientação e atuação de seus advogados, bem como os projetos do Estado, também precisam da atuação qualificada da nossa classe. Tenho consciência de que me propus a seguir representando a advocacia em tempos tão ou mais difíceis do que foram os 3 últimos anos. Os ataques contra a nossa classe são cada vez mais numerosos e violentos, com agressões físicas e decisões arbitrárias que caçam direitos estabelecidos em lei. Nesse cenário, infelizmente, até mesmo algumas autoridades de grande visibilidade dão péssimos exemplos ao Brasil, quando decidem tolher sustentação oral, violar o sigilo entre advogados e cliente e aviltar honorários. Cabe à OAB continuar lutando para que isso acabe. Além disso, assim como outras profissões, a advocacia sente os efeitos de mais de uma década de instabilidade econômica, agravada pela pandemia e agora pela desvalorização do real. Cabe à OAB intervir criticamente no debate para que o governo adote as medidas necessárias para reverter esse quadro. A OAB deve intervir em toda e qualquer questão que impactar a advocacia. Tenho muito orgulho, senhores e senhoras, de ter presidido a OAB nos últimos 3 anos, que foram um período desafiador. O foco tem sido sempre conduzir a OAB para resolver os problemas do dia a dia da advocacia. E esse tem sido um trabalho difícil. Mas sempre, a cada momento da gestão, me senti ao lado de mais de 1.400.000 colegas que dependem da advocacia para ganhar vida. E é assim, ao lado das advogadas e dos advogados do Brasil, que continuarei trabalhando para viabilizar as soluções de que nossa classe precisa. Graças à nossa união em torno das questões profissionais, conquistamos leis e decisões que hoje nos ajudam a enfrentar os ataques aos honorários e às prerrogativas. Me refiro à decisão histórica que conseguimos em 2022 no STJ, que determinou a todos os tribunais do país que passassem a calcular os honorários de acordo com o CPC. E àquela altura, presidia este tribunal um ministro que é fruto do 5º Constitucional da Advocacia, quando de seu ingresso à magistratura. E de tão comprometido que é com a advocacia, recebeu os 27 presidentes de seccionais e todos os conselheiros federais que estavam presentes em Brasília no dia em que a Corte Especial apreciou aquele processo. E este homem de tão comprometido conosco está aqui nessa manhã, ministro Humberto Martins. Devemos a sua sensibilidade e o espírito de advogado que o senhor ainda carrega em seu coração, esta grandiosa vitória, que Deus nos permita que ela seja perene. Depois, o mesmo entendimento foi cristalizado na Lei 14.365 e foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Unidos, fizemos frente também à reforma tributária, professora Isabel Derzi. Conseguimos nos manter no simples e obtivemos um regime compatível com os nossos serviços. Nós fizemos o maior evento jurídico do mundo, a Conferência da Advocacia em 2023, sediada em Minas Gerais, naquele momento como anfitrião, o presidente Sérgio Leonardo, e aquele evento nos levou a não só marcar os anais da advocacia brasileira, da história da advocacia, bem como o ingresso da nossa instituição ao livro dos recordes mundiais. Ampliamos o rol de direitos e de proteção à profissão com a reforma do nosso estatuto. Viabilizamos um plano para levar às regiões desassistidas estrutura e equipamentos para que todos os advogados possam exercer a profissão. A nossa união permitiu socorrer também
presidente Cláudio Lamáquia, presidente Leonardo Lamáquia. Foi a união deste Conselho Federal e a união do Colégio de Presidentes, mais uma vez, que nos permitiu, junto aos senhores, acolher e socorrer todos os irmãos gaúchos quando da tragédia das enchentes que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E tenho muito orgulho de poder ter estado na companhia de tantos naquele momento de dor e aflição. A nossa união também foi determinante para que pudéssemos salvar todas as vidas que estavam em nossa sede durante o incêndio. E a mesma união que está sendo importante para que possamos restaurá-lo. Nós somos, senhoras e senhores, a entidade que mais faz por sua classe no Brasil. Prezadas presidentes e prezados presidentes de seccionais, sigamos juntos e combativos, porque os desafios que se apresentam são tão grandes quanto as vitórias históricas que conseguimos até aqui. Vamos trabalhar incessantemente para banir os maus exemplos, não importa quem sejam os seus autores. Digo isso porque quando a cúpula pratica o abuso de autoridade, ela alimenta as ilegalidades cometidas pelas instâncias mais próximas ao cidadão. Eu me pergunto, afinal de contas, como vamos cobrar das polícias que respeitam os direitos humanos se algumas autoridades desrespeitam advogados e advogadas em rede nacional? É nesse contexto que cito, por exemplo, as sustentações orais. Vídeo gravado não é sustentação oral. Vamos intensificar o nosso trabalho pela aprovação de uma emenda à Constituição que encerre de uma vez por todas as interpretações teratológicas usadas para tolher esse direito. Meu Deus, as sustentações já são asseguradas em lei. O trabalho da OAB nos rendeu, senhoras e senhores, a Lei 14.365 de 2022, que assegura o direito de realizar as nossas sustentações orais. E o que mais é preciso? As sustentações também são amparadas por decisões como uma recente e unânime da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E eu me pergunto, o que mais é preciso? A sustentação oral é um elemento básico da democracia. Ela nada mais é do que a voz do cidadão perante o Estado. É a mais básica apresentação de suas razões. Perante todos vocês eu digo, nós não abriremos mão desse direito fundamental. Não abriremos mão nunca. E eu preciso do compromisso de cada um dos senhores e das senhoras para que nós continuemos lutando, para que nós possamos garantir à cidadania brasileira que a voz de cada um seja garantida em cada tribuna de cada tribunal. Nós também não abriremos mão dos direitos fundamentais porque estamos sempre firmes ao lado da Constituição, do Estado Democrático de Direito e das instituições da democracia. A OAB rechaça qualquer projeto golpista. Nós temos compromissos com a democracia e com as liberdades individuais. É por isso que em 2022 defendemos o sistema eleitoral. Depois, em 2023, nos posicionamos de forma rápida, clara e objetiva contra a tentativa de ruptura pelos atos violentos de 8 de janeiro. Mas vejam, nós repudiaremos sempre esse tipo de violência e tentativa de golpes, ou como querem tratar, com a mesma veemência com que rechaçaremos as violações de prerrogativas da advocacia e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Para preservar o Estado Democrático de Direito, nós precisamos também atuar contra o abuso de autoridade. Precisamos atuar contra as ilegalidades cometidas pelas próprias instituições da República e seus integrantes, sejam quem forem. A OAB contribuirá para o efetivo amadurecimento da democracia, portanto, atuando com consciência crítica da República. Com relação à política e às eleições vindouras, o nosso compromisso é manter a OAB apartidária. Em um país tão dividido, foi a união da classe e a compreensão de que devemos manter a equidistância da política partidária que nos permitiu dedicar energia às conquistas da classe. Por diversas vezes,
diferentes grupos políticos nos pressionaram para que a OAB servisse aos seus interesses, aderindo aos seus atos ou defendendo suas causas. A resposta sempre foi e continuará sendo um sólido não. A Ordem dos Advogados do Brasil pertence à advocacia brasileira. Isso porque a OAB é da advocacia e da sociedade, e não de grupos políticos ideológicos. A OAB deve manter a sua isenção. Nossa instituição não deve, nunca, apoiar nem fazer oposição a nenhum partido ou candidato. Por outro lado, as advogadas e os advogados do Brasil podem e devem, sim, participar da vida política do Brasil, tanto como eleitores, também como candidatos, mas a Ordem não, senhoras e senhores. A Ordem deve manter a equidistância dos partidos e das ideologias e dialogar com todas as instituições e autoridades legitimamente constituídas. Precisamos de portas abertas com todos, em todos os lugares, para sermos efetivos na defesa dos interesses da classe. Senhores conselheiros e senhoras conselheiras federais, neste ano o Conselho Federal da OAB completará 95 anos e temos o orgulho de nossa entidade, que sempre esteve ao lado da sociedade brasileira, na luta pela democracia e pela prevalência do Estado Democrático de Direito. Junto com isso, temos também a responsabilidade de nos manter neste caminho, defendendo e fortalecendo a Constituição como pacto civilizatório e projeto de nação que nós queremos. Esta gestão tem o compromisso de continuar incentivando a união da advocacia brasileira, composta por mais de 1.400.000 pessoas. Isso significa que nosso compromisso é promover a união das advogadas e dos advogados em torno dos interesses da profissão com a defesa das prerrogativas. Para isso, manteremos também diálogo constante e participativo com os representantes legítimos da classe, eleitos em todo o país. Conselheiras e conselheiros federais continuarão a deliberar sobre as matérias relevantes. As presidentes e os presidentes de seccionais serão constantemente consultados, como foram. As comissões temáticas continuarão com pleno apoio para funcionar, auxiliando a diretoria e o plenário do Conselho Federal na adoção das medidas necessárias para cumprir os objetivos da instituição. Senhoras e senhores, manteremos e ampliaremos os projetos bem-sucedidos na promoção da dignidade profissional. O principal deles é o que leva as estruturas da OAB para as regiões desassistidas. Inauguramos muitos coworkings e disponibilizamos o mínimo necessário para os colegas poderem exercer a profissão, como computadores, mobiliário e internet. Além disso, devemos continuar levando às regiões a atuação presencial dos sistemas de prerrogativas, de assistência, de capacitação e de proteção à advocacia. Vamos seguir amparando e incentivando a atuação da jovem advocacia. Só assim, a profissão poderá sempre se renovar e está em dia com os desafios impostos pelas novidades doutrinárias e tecnológicas. A OAB ampliará, inclusive, os programas específicos para jovens, idosos, mulheres e todos os grupos expostos a qualquer tipo de vulnerabilidade. As escolas superiores da advocacia deverão ampliar a oferta de programas de capacitação e atualização profissional para atualizar os advogados e se manterem em dia com as novidades doutrinárias tecnológicas. A OAB deve estar na vanguarda da inteligência artificial, que já nos desafia, para proteger a advocacia e promover sua inclusão no mercado de trabalho. E é assim, dando as boas-vindas à nova diretoria, às conselheiras e conselheiros e presidentes da gestão que se inicia, conclamo que sigamos unidos em torno dos propósitos que nos importam, que a defesa intransigente das prerrogativas e de nossos direitos. Confie em mim e na nossa diretoria. Nossa gestão seguirá as estratégias que já deram certo, longe dos holofotes, mas com muita efetividade naquilo que nos propomos a fazer. Acharemos a forma correta de comunicar à advocacia todos os nossos feitos, mas sempre com postura e não necessariamente com postagens. Para encerrar, lembro o ensinamento de Rui Barbosa, nosso patrono. A missão do advogado não se esgota na defesa dos interesses individuais. Ele é também o guardião da liberdade e da justiça na sociedade. A Ordem segue de portas abertas, que a advocacia siga forte e unida para continuar enfrentando com sucesso os desafios que se impõem.
Que Deus abençoe a advocacia do Brasil. Um grande viva a todos vocês, que são líderes legítimos da advocacia brasileira. Muito obrigado.